pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí a mais uma aula do nosso curso de maquiagem online, módulo 3 Pele. A aula veio com um pouquinho de atraso, mas tô aqui para gravar a aula de contorno, gente. Na última aula eu fiz com vocês toda a técnica de iluminação com corretivo, expliquei tintim por tintim, e hoje eu vou fazer exatamente a mesma coisa, só que com contorno. Porém, gente, nós vamos ter pelo menos 3 aulas falando de contorno, porque o contorno, gente, é muito importante na maquiagem, porque cada pessoa tem um tipo de rosto diferente, tá? A princípio, lógico, eu estou mostrando no meu rosto, porque como eu falei, eu não tenho um modelo, então tudo que eu ensino pra vocês, eu pego o meu próprio rosto como parâmetro, mas vamos ver se vai dar certo uma modelo aí, pra eu poder mostrar pra vocês a técnica de contorno e iluminação em outros tipos de rosto, tá certo? Então na aula de hoje eu vou fazer uma parte do contorno em mim, tá certo? Então vamos lá acompanhar comigo. Na última aula, gente, nós paramos exatamente nesse ponto aqui, que foi onde nós fizemos juntos toda a iluminação e deixamos o contorno para fazer essa aula, com um pequeno detalhe. Na iluminação de hoje, gente, eu não apliquei aqui no centro do nariz. Eu apliquei apenas nessa região aqui dos olhos e na parte de cima da testa. Nesse ponto da maquiagem, você vai ter que decidir se você vai fazer o contorno em creme ou em pó. Eu sempre falei para vocês que o meu voto sempre é para o contorno em pó, embora eu possa fazer o contorno em creme aqui, como eu falei para vocês, se vocês quiserem. Mas por que eu prefiro contorno em pó, independente de ser maquiagem profissional ou maquiagem pessoal? Porque, gente, eu sou do time de quanto menos é mais, sabe? Eu prefiro uma coisa bem mais natural no rosto do que aquela massa corrida que aparenta que você está muito maquiada. E como você já aplicou a base, se você for aplicar o contorno em creme por cima, é mais uma camada de maquiagem na sua pele. Aí depois você vai ter que aplicar o pó pra selar tudo isso e aí vai ficar uma camada a mais. Eu acho que no caso de aula, se eu fizesse o contorno em creme, ficaria mais fácil de vocês visualizarem os pontos onde a gente vai sombrear e esfumar. Então eu acredito que na próxima aula eu vou fazer esse contorno em creme pra vocês conseguirem ver melhor a parte onde a gente sombreia o rosto, digamos assim. E o contorno, gente, nada mais é que o oposto da iluminação. A iluminação, como eu expliquei pra vocês na aula passada, a gente destaca no nosso rosto, a gente clareia no nosso rosto aquela parte que nós queremos que fique em evidência, que fique em destaque, que chame mais atenção. Agora o contorno, ele é exatamente o contrário. É a parte da maquiagem onde a gente escurece, a gente deixa mais escuro as partes do rosto que a gente não quer que fique em evidência. Não é que o contorno vai esconder todos os defeitinhos que a gente tem, porém ele vai escurecer e não vai deixar as partes que a gente não gosta em destaque. Mas como eu expliquei pra vocês na aula passada, embora a gente tenha essa opção de escurecer, de não deixar em destaque a parte que a gente não gosta do nosso rosto, nós não podemos fugir muito da realidade. Aquela historinha que eu expliquei pra vocês da luz quando a luz bate na gente, que se eu ligar a luz assim no meu rosto, quais seriam as partes que iam sombrear? Não sei se vocês conseguem enxergar no vídeo, mas eu vou começar pela parte mais evidente, o meu nariz. Eu estou toda de base, estou com esse centro aqui iluminado. Porém, se vocês enxergarem aqui do lado, vocês vão ver que o meu nariz já está sombreado. Então, eu não posso fugir muito do que uma luz natural faria no meu rosto. Então, eu tenho que apenas escurecer, ó. Vocês conseguem ver esse contorno natural do meu rosto? Essa sombra que é feita aqui no meu rosto? Pois é, eu não posso fugir muito disso. Eu posso ali dar uma camufladinha maior. Agora, fugir disso, a gente estaria indo para uma coisa muito artificial, tá certo? Eu expliquei pra vocês na última aula que, para iluminar, você teria que escolher 1 ou 2 tonzinhos do corretivo mais claro que a cor da sua pele, dependendo da intensidade que você quer iluminar, que você quer destacar. No meu caso, eu usei 2 tons mais claro que a cor da minha pele. E o contorno, gente, ele funciona exatamente da mesma forma. Você tem que sombrear com 1 ou 2 tonzinhos mais escuro que a cor da sua pele, tá certo? Eu peguei uma paletinha aqui de contorno que eu tenho, gente. Essa daqui é da Smashbox. Ela tem aqui 2 tons de contorno e 1 de iluminador.
Aí vem aquela parte, Sandra, com qual cor que eu faço o contorno? Eu faço com um marrom mais acinzentado, eu faço com um marrom mais quente? Existe um contorno específico? Qual a diferença de bronzer e contorno? O que que eu faço? Gente, o contorno, diferentemente do pó, da base que a gente aplica, nós não necessariamente temos que seguir o nosso subtom de pele. Tipo, como eu expliquei pra vocês, se você tiver o subtom amarelado, você usa uma base amarelada. Se você tiver o subtom mais rosado, você usaria uma cor mais acinzentada. Porque se você fizer uma sombra natural, assim, em cima do seu rosto, olha, eu tô fazendo com um pincel, vocês conseguem enxergar a sombra do pincel aqui no meu rosto? Essa sombra, gente, por mais que meu rosto seja amarelo, a sombra aparece mais acinzentada, porque a tonalidade da sombra é mais acinzentada. Então, consequentemente, a tonalidade do contorno, se você quiser que ele fique mais natural, que ele fique mais com cara de sombra mesmo, o ideal seria o contorno com o tom mais acinzentado. Você pode usar o pó mais escuro, que é a tonalidade da cor da sua pele, como contorno. Você pode usar um bronzer que não tenha brilho para poder fazer o contorno. Tanto faz, mas para um aspecto mais natural, ele teria que ser mais acinzentado. Porém, há umas exceções aí, gente, no caso de uma maquiagem noturna. Quando você vai fazer uma maquiagem noturna, que isso eu já comentei com vocês em outros vídeos, o ideal seria usar o contorno com o fundo mais quente, com o fundo mais amarelado. Isso porque a luz artificial da noite, ela tende a destacar mais as tonalidades de cinza, as tonalidades mais frias. Desde sombras, blushes, se você aplicar uma sombra azul, uma sombra roxa, a luz artificial vai chamar muito mais atenção dessas tonalidades do que de uma tonalidade mais quente. Então, em maquiagem noturna, eu prefiro fazer o contorno do rosto com uma tonalidade mais quente, que é pra ela não dar esse destaque na luz noturna e não estourar no flash e você ficar com aquele cinzão assim no rosto, tá certo? Então, não sei se ficou bem claro isso, gente, mas durante o dia, para um aspecto natural, um contorno com o fundo acinzentado. E à noite, para não ter contraste com a luz e não deixar aquele cinza bem marcadão, um contorno com um fundo mais amarelado, mais quente. Nessa paletinha aqui, eu tenho dois tons, gente. Eu peguei essa paletinha justamente para ficar mais fácil de vocês enxergarem qual a tonalidade mais quente e qual a tonalidade mais fria. Essa tonalidade aqui, ó, vocês pensem na cor cinza, vocês vão ver que ela se aproxima mais. Ela é mais escura, ela é mais acinzentada. E já essa tonalidade aqui, ela é mais quente. Se vocês pensarem no amarelo, vocês vão ver que ela combina mais com o amarelo do que com o cinza. Ela não tem um fundinho acinzentado. Mas, se você for usar o contorno acinzentado, não há problema nenhum e você usar essa tonalidade aqui como bronzer. A diferença de bronzer e contorno, gente. Contorno é o produto que você vai usar para esconder, para disfarçar, para sombrear todas as partes do rosto que você não quer que fiquem em destaque. E se você não quer que essas partes fiquem em destaque, consequentemente você não pode usar brilho, porque se você usar um produto que tenha brilho, consequentemente você vai conseguir um efeito contrário, porque você vai estar destacando, porque brilho chama atenção, né, gente? Então você aplica um contorno assim com brilho, você ao invés de esconder, você vai estar chamando mais atenção ainda para a parte que você quer sombrear. E já o bronzer, gente, ele tem a opção de ter brilho ou não, porque o bronzer é o produto que você vai usar no lugar do blush. O blush, geralmente, a gente coloca aquela coisa mais rosadinha pra dar aquele aspecto mais saudável, mais coradinho na nossa pele, né? Já o bronzer, a gente chama de bronzer porque ele vai dar aquele aspecto bronzeado nas nossas bochechinhas, sabe? E não avermelhado. E esse bronzer que você pode colocar no lugar do blush, ele pode ter brilho ou ele pode não ter brilho, porque aí ele vai na parte onde a gente destaca do rosto. Aí fica a seu critério com brilho ou sem brilho. Agora o contorno não. O contorno não pode ter brilho. Agora, quando existe um bronzer, que é aquele aspecto bronzeado, sem brilho, você pode usar ele como contorno sem problema nenhum, se a tonalidade dele combinar com a cor da sua pele. Agora, com brilho, não, tá certo? E existem vários tipos de pincéis para você aplicar o contorno, gente. Eu peguei aqui 4, mas ainda assim existem mais modelos. Ou você pode usar esses estilos assim chanfradinhos, olha, tá vendo? Eu tô com esse aqui da Miss Friend, que você pode encaixar nessa parte onde você vai fazer o contorno e fazer com ele sem problema nenhum. Tem esse aqui da Sigma, que eu estou apaixonada por ele, que ele é um pouco mais denso, mas ele marca certinho aqui o contorno também. Tem esses daqui que eles são mais redondinhos e menorzinhos,
que eles marcam menos e fica mais fácil de você esfumar. E tem esse daqui que tem sido o meu favorito para fazer contorno, que ele já tem essa ponta assim mais polida e arredondada em cima, que você consegue pegar o meinho aqui também certinho para fazer o contorno e depois esfumar assim com os ladinhos, tá certo? Eu vou ficar, gente, com esse pincelzinho aqui para fazer o contorno, depois eu uso um outro pincelzinho para esfumar, porque esse aqui marca mais e vocês vão conseguir ver melhor. Então a primeira sombra que eu vou devolver pro meu rosto, gente, é justamente essa sombra aqui, que é exatamente isso, ó. Esse risco aqui que vai dar a impressão do nosso rosto ser mais fino ou não, do nosso rosto ser mais assim, ó. Sabe quando a gente faz assim? Quando a pessoa emagrece demais, que ela fica com isso aqui até afundado? Pois é, esse é o primeiro contorno que a gente vai fazer, que é o que a gente vai escurecer para dar a impressão do nosso rosto ser mais fino. Se você já for bem magrinha e o seu rosto já for fino demais, você achar que não tem necessidade de parecer que ele é mais fino do que isso, eu sugiro que você pegue um contorno que seja um tonzinho só e não 2 tons mais escuro que a cor da sua pele e dê uma contornadinha assim bem de leve só para devolver o contorno natural do seu rosto, já que depois que você aplica a base, essas sombras assim naturais elas somem, tá certo? Agora, se você quiser escurecer, que é o meu caso, aí você pode fazer isso com vontade. E as regrinhas de aplicação do contorno, gente, elas são exatamente as mesmas que a iluminação que eu expliquei pra vocês na aula passada. Ou seja, quanto mais nessa direção você aplicar o produto, mais vai dar a impressão que o seu rosto é compridinho. E quanto mais nessa direção você aplicar o produto, mais vai dar a impressão que o seu rosto é mais larguinho. Então, no meu caso, Sandra, eu falei pra vocês na aula passada, eu quero dar a impressão que o meu rosto é mais compridinho, porque eu acho o meu rosto assim muito achatado, certo? Quanto mais inclinado eu fizer esse contorno, mais vai dar a impressão que o meu rosto é comprido. Se eu fizesse meu contorno assim mais na horizontal, mais deitadinho, o meu rosto ia transparecer ser um pouco mais larguinho. Então, no meu caso, gente, quanto mais inclinado eu fizer esse contorno assim, melhor vai ficar. Então, ao invés de começar aqui nessa pontinha da orelha, que é onde geralmente começa esse afundadinho que a gente tem aqui, eu vou começar aqui, ó, do finalzinho do cabelo. Vou fazer aqui um risco reto pra vocês verem, ó. Assim, ó. Deixar ele bem inclinadinho. Vou pegar mais produto pra vocês enxergarem. Vou deixar ele o mais inclinadinho que eu conseguir e vou vir mais ou menos até a direção aonde acaba a minha sobrancelha aqui, ó. Vendo? Bem assim, porque se eu fizer esse risco assim nessa direção, gente, vai dar a impressão do meu rosto ser mais comprido. Agora, se o seu rosto for comprido demais, aí você pode começar o seu contorno um pouquinho mais para baixo, aqui, ó, desse coisinho aqui da orelha, e ir na mesma direção aqui, que é para dar a impressão do seu rosto ser um pouquinho mais larguinho. Mas no meu caso, não, eu quero que o meu rosto pareça ser mais comprido. Fiz o risco aqui, gente, é a hora de esfumar. Primeiro detalhe, a gente não esfuma daqui pra baixo. Não esfuma daqui pra baixo. E sim, da onde você fez o risco pra cima. Então, eu vou virar aqui o meu pincel ao contrário. Eu usei ele desse lado aqui pra fazer o risco. Agora, eu vou usar ele ao contrário. E vou, gente, com um pincel leve e puxando esse contorno aqui pra cima, olha. Tá vendo? Sempre esfumando ele pra cima, sempre. E você vai ficar aqui esfumando, gente, até você cansar. Até não parecer uma linha que você traçou aqui, sabe? E não se preocupe também se você tá subindo muito, porque depois aqui ainda vai o blush pra encontrar com esse contorno aqui e o iluminador pra dar uma amenizada aqui. Então a única coisa que você tem que lembrar é que na hora que você fizer esse contorno, você não tem que esfumar da linha pra baixo, porque da linha pra baixo vai ficar com aquela impressão meio de rosto sujo, assim, sabe? Já vai ficar um esfumado muito largão. Você tem que esfumar só daqui pra cima. Pronto, gente, depois que a gente sombreou essas duas partes aqui do lado, que já fez uma diferença gigante, já parece que o rosto, assim, ó, é bem mais fino, aí onde mais a gente vai sombrear? Como eu disse, depende de cada formato de rosto. O que você não quer destacar? Vamos lá, minha papa. Eu não quero destacar a minha papa. Então, eu vou pegar aqui o contorno e vou aplicar aqui, ó. Eu vou aplicar aqui tudinho, ó, na minha papa aqui de baixo, porque eu não quero chamar atenção pra ela, eu quero esconder. Então, eu vou escurecer aqui tudinho.
E onde que eu vou parar de escurecer aqui, gente? Qual o meu limite? O seu limite, gente, são esses dois fundinhos que a gente tem aqui no pescoço. A gente tem aqui um negócio mais altinho, que eu esqueci o nome disso aqui no pescoço, e entre esse negócio a gente tem esses dois afundadinhos. Então, você vai seguir, ó, essa sombrinha do afundadinho que a gente tem no pescoço. Isso vai dar a impressão até do seu pescoço ser mais fino. Então, a gente vai fazer de um lado e a gente vai fazer do outro aqui, ó. E deixar essa parte do meio aqui chamando mais atenção. Qual outro truque que eu posso usar para fazer o meu rosto parecer ser mais comprido? Lembra na aula passada, quando eu falei para vocês que esse meu maxilar aqui, ele era super largo, ele era super evidente? Pois bem, pelo fato do meu maxilar ser super assim evidente, eu vou escurecer ele aqui, ó. É o maxilar mesmo, gente, essa partezinha aqui, ó. No mesmo sentido que eu fiz o esfumado aqui de cima, eu vou escurecer essa parte aqui. Mas, se você já tiver o rosto compridinho, gente, não precisa fazer isso. É só se você tiver o rosto larguinho e redondinho como o meu. Que aí você vai disfarçar essa parte aqui do maxilar e dar a impressão que o seu rosto é mais comprido, que essa parte aqui não é tão larga, porque você tá escurecendo ela, que é pra ela não chamar atenção, tá vendo? E eu escureço ela também na diagonal, ó. Comecei aqui, ó, do final da orelha, ó, do final da orelha e fui até aqui, ó, embaixo do queixo, tá vendo? Então eu estou escurecendo essa parte para ela não me chamar a atenção. Não sei se vocês vão conseguir ver a diferença de um lado e do outro, aonde eu não escureci. A parte aqui onde eu não escureci continua evidente, tá vendo? Agora a parte onde eu já escureci já não está mais evidente. Vocês conseguem, pra mim é tão claro, é tão nítido, gente. Vocês conseguem ver a diferença do meu maxilar normal, que eu não escureci, e do meu maxilar disfarçado, escurecido, sem chamar atenção? É uma diferença assim muito grande, gente. Então isso faz toda a diferença pra quem quer dar a impressão do rosto ser mais comprido, tá certo? E pra quem tem rosto comprido, Sandra, ao invés de escurecer, você clareia aqui? Não, gente, se você já tiver o seu rosto compridinho, você não clareia aqui, porque aqui não existe uma luz natural que vai iluminar essa parte. Então, se você clarear aqui, você vai deixar o seu rosto muito artificial. O que você vai ter que fazer se o seu rosto for mais compridinho é escurecer o seu queixo. Porque se você escurecer o seu queixo, lembra na aula passada quando eu apliquei o corretivo aqui? Pois é, eu apliquei o corretivo aqui que é pra destacar o meu queixo e dar a impressão dele ser mais comprido. Escureci o maxilar pra dar a impressão dele ser mais comprido e destaquei o queixo pra chamar atenção para o queixo. Agora, se o seu rosto for já compridinho, não aplica nada no seu maxilar, porque não existe uma luz natural que chame atenção pra ele, e escureça o seu queixo, para não chamar a atenção dele, que ele é mais compridinho, que isso vai disfarçar o seu rosto e deixar ele um pouco menorzinho, tá certo? Tem pessoas que gostam de escurecer toda essa parte aqui do rosto, sabe? Tanto dos ladinhos aqui da orelha, pra você não chamar atenção pra esse centro assim, pra dar a impressão do seu rosto ser mais fino ainda, o que eu acho que no meu caso assim não é tão necessário. Então acaba que eu nem faço esse contorno aqui desse lado, porque eu acho que isso aqui, isso daqui já é o suficiente pra mim. Mas se você tiver o rosto muito, muito bem redondão, eu acho que você pode escurecer também essa parte aqui do lado pra não chamar atenção tanto para os lados do seu rosto. Agora o próximo passo, gente, já vem a testa. Como é que funciona a testa, gente? Exatamente o oposto do que eu expliquei pra vocês na iluminação. Na iluminação eu falei pra vocês que se vocês tiverem a testa, esse espaço aqui entre a sobrancelha e o final do cabelo muito pequeno, o ideal é você iluminar o máximo que você conseguir aqui o centro da testa, que é pra chamar atenção pra essa parte, não dar a impressão que sua testa é tão pequenininha. E o contrário, gente, quando você tem a testa assim muito grande, você quer dar a impressão que ela é menor, aí você tem que iluminar bem pouquinho aqui no centro, tem que iluminar também, gente, porque a luz natural, ela chama atenção pra essa parte também. Só que você tem que iluminar bem pouquinho, passar bem pouquinho corretivo aqui e deixar pra sombrear mais aqui. Então, quanto maior for a sua testa, mais você vai ter que avançar com o contorno aqui pra dentro, tá, gente? No meu caso, eu não gosto muito de sombrear essa parte aqui de cima, eu tô sombreando aqui com vocês no vídeo, mas eu só tô sombreando aqui bem pertinho do cabelo, só pra disfarçar aqui o final, onde termina a base e começa o cabelo, só aqui. Mas no meu caso, eu não gosto muito de sombrear essa parte aqui da testa,
testa. Pelo mesmo motivo que eu tô explicando pra vocês desde o começo do contorno e da iluminação. A partir do momento que eu escureço essa parte aqui de cima, vai dar a impressão que o meu rosto é mais achatado, porque eu tô escondendo um pedaço dele. E o que eu quero aqui é justamente o efeito contrário. Eu quero que o meu rosto fique mais comprido. Então, se eu esconder aqui, se eu sombrear aqui essa parte, aí não vai adiantar nada eu ter feito todo esse trabalho aqui de iluminar aqui, esconder aqui, porque isso vai diminuir o meu rosto de qualquer jeito. Então, eu não posso iluminar aqui minha testa, não posso passar corretivo até aqui em cima assim, mas eu posso ignorar esse passo e não fazer nada. Não chamar atenção e nem esconder, tá certo? Pelo contrário, eu venho com a minha iluminação até mais ou menos aqui o centro da testa e ignoro essa parte. A única coisa que eu faço, gente, ao invés de esconder essa parte aqui, eu venho aqui, ó, desse lado e desse lado. Um pontinho aqui, ó, desse lado, até troquei o pincel porque esse aqui é mais redondinho, fica mais fácil de enxergar, ó. E outro pontinho aqui. Eu ainda faço 2 pontinhos bem discretos, tá, gente? Não é tão escuro quanto eu fiz aqui do lado. São só 2 pontinhos assim mais discretos, porque se eu fizer isso vai dar a impressão que essa parte aqui é um pouquinho mais fundinha. E essa parte vem um pouquinho mais pra frente, dando a impressão que o meu rosto é mais comprido ainda. Então, do rosto em geral, gente, toda essa parte que eu mostrei pra vocês são as únicas partes que você pode mexer. Daí tem os detalhes também, né, gente? Que é o contorno do nariz e algumas coisinhas aí que você pode afundar. E o nariz, gente, como ele é uma coisa assim mais específica, eu vou deixar a próxima aula só pra fazer o contorno do nariz. Porque existem vários formatos de narizes, digamos assim. Então, se eu for ensinar todos os formatos agora nessa aula, a aula vai ficar muito gigantesca. Então, eu vou deixar essa parte do rosto aqui toda contornada, que é tudo que vocês podem fazer no contorno. E na próxima aula eu vou dar sequência a essa aula falando dos tipos de nariz pra gente contornar, tá certo? Então eu vou completar aqui minha maquiagem rapidinho pra poder finalizar aqui o vídeo com vocês. Prontinho, gente, voltei aqui com a maquiagem completa e eu não sei se vocês conseguem ver no vídeo, mas o contorno e a iluminação faz completa diferença em uma maquiagem, gente. Tanto que eu vou deixar aqui passando a imagem do meu rosto no começo da aula, sem o contorno e iluminação, pra vocês verem o quanto faz diferença. E eu sei que no começo pode parecer um pouco difícil entender, aonde eu vou iluminar, onde eu vou escurecer, como que eu vou saber se o tipo de rosto dela é assim assado. Tem que treinar. Com a prática, você aprende. Eu ensino pra vocês a teoria e demonstro a prática. Mas a perfeição é só praticando, 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 pra poder melhorar cada vez mais. E se você tiver dúvida, gente, assista a aula uma vez, assista a aula 2 vezes, volta se precisar para assistir uma terceira, porque muitas vezes a gente não pega logo de primeira, mas depois da segunda, a terceira a gente já entendeu tudinho. É assim que funciona com todas as coisas, né? Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Próxima aula a gente vai pro nariz e mais alguns detalhes do rosto. Não esqueçam de deixar o meu joinha, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, que vocês me ajudam bastante na divulgação. E acompanhem as redes sociais para vocês saberem mais informações, tá certo? Um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus!